E aí, people, beleza? Finalmente parei um pouquinho para fazer um vídeo falando um pouco sobre o curso de mestrado aqui na Nova Zelândia, tá? Aos que chegaram agora, mas e para os que já estão aí e já mandaram suas perguntas, bom, eu faço um curso de mestrado em TI aqui na Nova Zelândia, tá? Ah, mas é mestrado qual o tópico? Vou chegar lá, calma, segura aí. Então, eu faço um curso de mestrado numa politécnica aqui na Nova Zelândia, tá? Lembrando que eu montei um roteiro aqui e reforçando, lembrando que esse roteiro é baseado na minha experiência, tá? Pode ser que daqui para amanhã mude, pode ser que a imigração tenha regras novas, que enfim, as instituições entre elas peçam coisas diferentes. Isso tudo é baseado na minha experiência e são coisas que eu gostaria de saber antes de ter iniciado o curso, inclusive. Alguns pontos aqui teriam me ajudado. Mas vamos lá, vou tentar ser bem sucinto, vou seguir o roteiro que eu coloquei aqui na tela e caso vocês tenham alguma pergunta, podem deixar nos comentários ou enviar mensagem. Acho mais interessante deixar nos comentários porque aí já fica de consulta para, enfim, pessoas no futuro. O post fica aí online para sempre. Mas vamos lá. Diego, o que é que foi necessário? Bom, o que é que foi necessário quando eu apliquei para a instituição? Primeiro de tudo, eles pediram histórico de notas, então eu enviei histórico de notas da graduação, histórico, no meu caso eu tinha feito um MBA em gerenciamento de projetos também aí no Brasil, então anexei esses dois históricos e enviei, tradução juramentada, tá? Toda a documentação que eu estou falando aqui, tudo baseado em tradução juramentada, porque eles não entenderiam o português, né? Então, enviei esses documentos. Que mais? Carta de intenção. A carta de intenção, você vai descrever o porquê que é importante, o que aquele curso vai agregar na sua vida, na sua carreira. Você descreve a sua experiência de trabalho. É claro que se eu estou fazendo se eu pretendo fazer um curso, um mestrado voltado para TI, pô, eu tenho um background em TI, ajuda, né? E mais um ponto que é a carta de recomendação do gestor. Eu não sei até que ponto isso é necessário, é mandatório ou não, mas no nosso caso, o Migration Advisor ele indicou que nós enviássemos essa carta também. Para algumas pessoas a gente sabe que isso pode ser um desafio, porque nem sempre o pessoal compartilha esse plano até ele se concretizar. Então, esse itemzinho pode ser um desafio, caso você não queira compartilhar seu plano, né, antes dele se concretizar. Quem pode orientar melhor vocês em relação à necessidade ou não dessa carta são os Migration Advisors, tá? Vou deixar aí embaixo o Instagram de duas pessoas, dois migrations muito qualificados e que podem ajudar vocês nessa jornada aí. Vamos lá, segundo ponto que eu anotei aqui. Inglês é importante, tirando a nota mínima do IELTS, eu consigo fazer o curso. Então, o inglês é importante, afinal de contas você vai estar num país que fala inglês, né? Em relação ao curso em si, existe o primeiro, o segundo grande filtro, que é o exame de proficiência na língua inglesa. Seja ele IELTS, TOEFL, enfim, tem vários exames diferentes aí. Eu optei como eu falei anteriormente, falando da minha experiência, eu optei por fazer o IELTS, e a nota para o IELTS, a nota mínima é de 6,5, tá? Para cursos de educação terciária, então, cursos, se eu não me engano, a partir do level 7. A nota é de 6,5, mínimo, com nenhuma banda abaixo de 6. Então, mesmo que você tire 9 numa das bandas e tirar 5 em outra, tem que fazer tudo de novo. O IELTS é uma prova chata, não é uma prova extremamente difícil. Se você tem um inglês intermediário, você consegue, acho que com algum tempo de estudo aí depende é muito difícil falar de tempo de estudo, porque depende de cada um, depende do ritmo de cada um, tá? No meu caso, eu estudei cerca de 2 meses. Eu tive que fazer 2 provas do IELTS. Eu fiz a primeira prova, cheguei na média geral necessária, tirei 6,5 cravado. No entanto, uma das minhas bandas, que foi a banda da escrita, a redação, eu fiquei com 5. Fiquei com essa nota porque eu só consegui fazer um texto. E são 2 textos. Eu foquei no texto mais pesado, no que tem maior peso, 60% da nota, e não fiz o primeiro texto.
então me faltou time management no momento da escrita. E aí eu tive que pagar a taxa integral de novo e fazer uma segunda prova. Esse processo todo, as duas provas durou cerca de 2 meses. Para a segunda prova, eu treinei bastante, fiz muitos simulados em casa, inclusive simulados focados no tempo. Tá? Mas já me alonguei muito no IELTS, não é a intenção aqui. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, você consegue fazer o curso com um nível de inglês intermediário? Consegue. Vai sentir dificuldade? Possivelmente, né? Bastante. O curso é muito relacionado à escrita e a self-learning, que é você estudar sozinho. Então, é possível fazer, mas eu acho que talvez você deixe de absorver como você poderia, sabe? O máximo. Polytech e universidade. Então, aqui na Nova Zelândia são dois tipos de instituições diferentes. Existem as grandes universidades, tá? Victoria University, Otago, dentre outras aí, e existem as politécnicas, que são instituições menores. Por serem instituições menores, elas são meio que subsidiadas pelo governo, e os cursos são mais baratos. Então, ao passo que você aí numa universidade vai ter um custo anual de $55.000 por um curso de mestrado, você numa politécnica consegue chegar aí a 18, 17 mil dólares. Então, a diferença de valor é absurda. Não quer dizer que o curso seja tão pior ou tão melhor, tá? É lógico que vai ter uma diferença ali, tanto de prestígio no teu diploma, quanto de conteúdo, de estrutura, principalmente de estrutura oferecida, tá? Falando da minha experiência, eu estudo na UELTEC. Ela é uma politécnica aqui de Wellington, situada em Wellington. Também tem campus, se eu não me engano, eles têm campus em Auckland também. Não tendo o que reclamar da estrutura. Tenho o que eu preciso e, de modo geral, hoje em dia, você com um notebook e uma conexão à internet, você tem acesso a tudo. Você tem tudo que você precisa na sua mão. Então, para mim, o custo-benefício da Politécnica é super compensatório, né? Falando um pouco, o próximo tópico que eu coloquei é em relação ao valor do curso. Muita gente gosta de saber de valor e tal, até porque é um requisito para você poder se organizar, tá? O valor do curso vai depender muito, muito da cidade e da instituição que você escolha. Parece redundante falar isso, mas de fato é verdade. Não somente o valor do curso, mas o valor do projeto como um todo. Então, por exemplo, se você escolher vir para Wellington, tá? Wellington é uma cidade maior, é a base, é a capital do país e, por consequência, é onde o governo está sediado. Isso traz um giro de economia para a cidade de Wellington que as outras cidades talvez não tenham. Então, o custo de vida aqui é maior do que em outros locais, tá? Mas as oportunidades de trabalho tendem também a ser mais numerosas do que em outros locais, tá? Ao passo de que quando você vai para uma cidade menor, Hamilton, Verkage ou outras cidades, que também tem instituições boas, você consegue os custos indiretos, então moradia, alimentação, transporte, podem ser bem mais baixos, né? Ao passo que aqui em Wellington isso é caro. Mas, enfim, aí cabe a você estudar e formar o seu projeto e definir o que é importante para você. Quer estar perto de um grande centro, quer estar perto de um grande polo, quer vir para uma cidade menor e depois quer se mudar. Vai variar. É difícil bater o martelo porque tem várias moving parts aí que fica complicado dar uma fórmula pronta para todo mundo. Então, falando um pouco de números, você vai ter cursos, pelo que eu fiz um levantamento rápido antes de fazer o vídeo, você encontra cursos de graduação, pós e mestrado a partir de 15 mil dólares aí, anuais, de 15 a 17 mil dólares anuais, em instituições, em politécnicas, tá? E aí vai até os 55, 60 mil dólares anuais em universidades. Então, recapitulando, é um range aí, vamos colocar de 17 a 55 mil dólares anuais de graduação a mestrados. Falando um pouco sobre calendário acadêmico, aqui funciona um pouquinho diferente do que eu estava acostumado nas minhas experiências como aluno anteriores, né? Lá no Brasil, nos locais que eu estudei, a gente trabalhava por semestre. Aqui é por trimestre.
Então, por exemplo, falando da UELTEC, o primeiro trimestre teve início dia 2 de março de 2020 e terminou em junho, dia 26 de junho. Teve um break, teve umas mini férias ali. O segundo trimestre começou em julho, dia 13 de julho, e deve ir ali até mais ou menos final de outubro, comecinho de novembro. E aí eles têm o summer break, e depois o terceiro trimestre... cadê o terceiro trimestre? Eu vou ficar devendo a informação do terceiro trimestre para vocês. Mas é trimestral, tá? E tem essas férias grandes aí de verão que são em torno de 6 a 8 semanas. Bom, acho que é isso. O calendário é mais ou menos esse. Falando um pouco sobre método de ensino e como é que as aulas se dão por aqui. Eu não sei, eu não posso falar por todo o sistema de educação do país, se é assim também, mas em relação às aulas do mestrado, eles são muito, muito focados em self-studying, self-learning. Isso quer dizer que o curso depende muito, muito, muito de você. Parece redundante falar isso, mas acho que até o estilo de aula é um pouco diferente do que eu estava acostumado no Brasil, tá? Então, por exemplo, eu estou pagando um paper esse trimestre agora de qualidade de software. Eu peguei na ementa essa informação. Nesse curso em específico, são 52 horas de aula, tá? 52 horas de aulas com o tutor em sala de aula. Eles não chamam os professores de professores, eles chamam de tutores. Então, são 52 aulas lecionadas, tá? E 110 horas de self-studying, self-learning. Isso quer dizer que eles estimam que para você absorver esse conteúdo que está sendo passado e para você ter um bom desempenho, você vai ter que estudar uma média aí de 110 horas. Então, nesse cenário, time management, gerenciamento de tempo é fundamental, fundamentalíssimo. Eu confesso que tive um pouco de dificuldade no começo para pegar o ritmo deles, para pegar... porque eu vinha esperando muito da aula, sabe? Porque é o que a gente está acostumado, de modo geral, lá no Brasil. E depois eu consegui melhorar. As minhas primeiras avaliações, eu não tirei notas tão boas, mas a partir da segunda avaliação eu já consegui melhorar minhas notas, porque eu percebi essa questão de, o self-studying é importantíssimo, é fundamental. Um adendo. Em relação ao mestrado, o melhor período, na minha opinião, para você iniciar é o início do ano, essa entrada de fevereiro. Por quê? O mestrado ele leva 1 ano e meio, tá? Só que do segundo para o terceiro trimestre tem o summer break. E no final do segundo trimestre, você já vai estar com o seu tópico de projeto prontinho. E o terceiro trimestre, ou seja, essa metade do último ano aí, é para você desenvolver sua pesquisa, ou sua tese, enfim, seu ARP, eu vou falar isso mais na frente. Então você tem esse summer break aí, essas férias que eles têm aqui na cultura, para trabalhar na sua tese, no seu trabalho. Coisa que não ocorre no pessoal que começa em julho, porque o calendário é diferente, tá? Então, leve em consideração essa questão do tempo aí. Eu acho que esse extra time pode dar um help no final das contas. Falando um pouco sobre a experiência em sala de aula. A minha sala é composta basicamente por estudantes internacionais, tá? Aqui é muito, muito comum a presença de indianos e chineses. Os chineses, neste momento, 2020, por razões óbvias, tem uma incidência baixa, né? Nesse trimestre, eu acho que eu tenho 2 colegas de sala que são chineses. Mas a Índia tem uma presença muito, muito forte, incrível. Vamos supor, numa sala grande, tá? Num paper grande aí, vamos colocar que tem 25 alunos. Desses 25, sei lá, 15 são indianos. Vamos colocar aqui normalmente teriam uns 5 chineses e mais 5 perdidos ali de outros países. Tem uma comunidade russa aqui também, não sei porquê, mas tem. Inclusive eu tenho já fizemos alguns amigos russos aqui. São gente boa e tal. Enfim, então isso tem um lado bom, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo, para mim, é que é extremamente enriquecedor você conhecer outras culturas, você entender um pouco da visão de mundo que outras pessoas têm, né? Nós, como brasileiros, temos a nossa cultura e nossas concepções formadas pela cultura de onde nós viemos. E o mesmo se aplica a outras pessoas, os russos, os indianos, etc. Então é legal esse intercâmbio cultural, é muito, muito interessante.
Mas o que eu queria falar, e o lado negativo é que, assim, por ser uma classe internacional, pode ser que o professor, às vezes, o tutor, ele não ande tão rápido quanto ele poderia. Eu tenho esse sentimento um pouco às vezes, porque não é todo mundo que está ali passou, foi aprovado no IELTS, chegou na nota, mas não porque a nota foi atingida quer dizer que a pessoa está apta a entender e a debater tudo que está sendo dito ali. Então acho que eu sinto que às vezes eles dão uma desacelerada para o pessoal poder acompanhar. Mas, enfim, não é nada que comprometa a qualidade de ensino, a qualidade de estudo, não, até porque, como eu falei anteriormente, aqui está muito, muito ligado ao self-study, velho. É você desenvolvendo suas coisas, sua pesquisa, e é isso aí. Ah, vamos lá, assim, eu coloquei diferença. Sim, eu tenho uma história rápida para contar, falando sobre diferenças culturais. Eu trabalhei, no trabalho anterior que eu desenvolvia, eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes da Índia, dos Estados Unidos, e sempre fluiu normal as coisas, sabe? Em projetos e tudo mais, eu coordenei projetos e fluía. Aqui eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em grupo com dois amigos russos meus. E às vezes eu sentia que o negócio meio que travava, assim, quando ia decidir alguma coisa, um achava que era melhor de um jeito, outro achava que era melhor do outro. E, sei lá, acho que é um desafio você trabalhar com culturas diferentes. É bem interessante você... Porque na empresa, eu fiquei pensando nisso porque na empresa eu estava numa situação diferente, porque de modo geral os caras eram meus fornecedores. Então, né, é uma situação diferente do que você está com em peers ali, né, no caso do trabalho aqui da universidade. Então, falando um pouco sobre a estrutura do curso. Ah, a pós-graduação, ela leva um ano, tá? Pós-graduação, são 2 trimestres, um ano. O mestrado, que é onde eu estou inserido, são 3 trimestres, então é um ano e meio, tá? No final da pós, não existe tese, não existe ARP. No final do mestrado, você tem que entregar uma tese ou um projeto de pesquisa, eles chamam de ARP, Applied Research Project. Bom, a tese, acho que muitos devem conhecer, é uma tese, né? Um trabalho maior, é uma pesquisa, um trabalho de pesquisa. No caso aqui, a tese ela conta com 3 avaliadores, sendo 2 internos e um externo. A tese, ela tem, para dar uma noção de tamanho, ela é de 80, de modo geral, ela é de 80 a 100 mil palavras. O ARP, ele é de 20 a 40 mil palavras e ele conta com apenas um avaliador interno. Então, no final das contas, o ARP parece ser mais simples, mas você vai ter, caso você opte por ele, você tem que pagar outros papers, outras matérias junto com o ARP. Ao passo que na tese você vai se dedicar à sua tese e é isso aí. Acho que é isso. De modo geral, é isso. Eu, particularmente, optei pelo ARP. Então, eu vou fazer um projeto um pouco menor, mas decidi fazer outros papers. Falando um pouco das disciplinas. Isso pode variar de instituição para instituição, mas nós já encerramos o primeiro trimestre, tá? Então, as disciplinas que eu paguei no primeiro trimestre foram Cloud Computing, que foi excelente para mim, porque eu já tinha tido contato profissional com a plataforma de Cloud Computing da Microsoft, Azure, mas eu não tinha um conhecimento tão bacana, então eu tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Lembrando que todos esses papers, a intenção ali é te dar contato com aquele mundo, com aquele tópico. Não é você sair um especialista naquele tópico, não. Se você quiser sair um especialista, maravilha. Mas vai depender de você. Não espere que esse conhecimento vai ser dado em sala de aula, que não vai. O professor, ele está ali como eles mesmos falam, eles estão ali como tutores. Ele não está ali para te entregar nada na mão, não. Ele está ali para orientar o teu estudo. Se ele vê que você tem interesse, se ele vê que você está indo atrás, que você está buscando, ele vai ficar empolgado e vai te dar material, vai te dar todo o suporte, todo o apoio. Então, voltando, no primeiro trimestre eu paguei Cloud Computing, Network Security, segurança de rede, Business Analysis, análise de negócios e Research in IT, pesquisa em TI. Essa pesquisa em TI um paper mandatório, ele é obrigatório, você tem que pagar de todo jeito. Bom, então é isso. Do primeiro trimestre, Cloud Computing e Business Analysis foram os dois papers que eu mais me identifiquei, que eu
gostei bastante, aprendi e relembrei muita coisa também, principalmente em business. Como eu tinha feito o curso de projetos, então muitas coisas que eu havia visto lá no curso de projetos, foram utilizadas ali em business analysis. Falando um pouco sobre o ecossistema em volta das universidades e dos estudantes internacionais aqui, o que eu sinto é que eles fazem, existe uma força aqui para que os estudantes internacionais se deem bem, consigam extrair o melhor do curso e, enfim, para quem interessa, ter uma carreira depois do curso. Então, existem vários órgãos, várias entidades responsáveis a fomentar essa integração entre indústria, comércio e as instituições de ensino. Então, por exemplo, tem a Summertech, tem o Wellington Inc., Wellington ICT, que é um outro órgão, tem o ITP também, que é a Associação de Profissionais da Nova Zelândia, a de TI. Enfim, tem algumas instituições que eu já tive contato, eu vou deixar o link delas aí embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada. Ponto importantíssimo, não temos prova. Ah, que massa, Diego, então é só pagar, entrou e passou e tal. Não, fera. Inclusive, lá em alguns papers que eu pago, um deles principalmente, teve uma galera que reprovou. E reprovou mesmo. E para fazer de novo são $2.500. $2.500 é uma grana. Eu não tenho essa grana para gastar assim, então é bom estudar e não reprovar. Mas bom, como é que se dá a avaliação se não tem prova? As avaliações são feitas através de trabalhos, assignments. Não adianta fazer o trabalho e entregar de qualquer jeito só para dizer que entregou. Não vai passar. Tem que, de modo geral, os trabalhos, eles são... Não é nada de outro planeta, tá? Não é nada ultra complexo, mas exige ali um tempo de dedicação para você ler sobre o assunto e principalmente para você achar papers, achar trabalhos acadêmicos que suportem o que você está dizendo ali, as suas afirmações em relação àquele tema. Eu não era acostumado, nunca fui acostumado com pesquisa acadêmica, então para mim isso foi um desafio. Eu levei um tempo a me adaptar a isso aí. Depois do segundo assignment em diante ali, começou a funcionar melhor. Mas para mim no começo foi bem chatinho, tem umas regras, enfim, mas em resumo é isso. Não temos prova, você vai, senta e faz a prova, não tem. São trabalhos que são passados ao longo do trimestre. Normalmente, cada disciplina tem 3 trabalhos, 3 assignments. Você tem 4 disciplinas por trimestre, 4 vezes 3 são 12 assignments por trimestre. Faltou uma coisinha. Hoje, olhando para trás, eu gostaria muito de ter entrado em contato com o coordenador do curso antes de ter começado, ainda lá no Brasil. Por quê? Que é isso ali atrás, meu Deus? Passou um negócio. Por quê? Entrando em contato com o coordenador do curso antes, ainda no Brasil, você pode, por exemplo, solicitar a timetable de aulas e a lista de conteúdos que vão ser abordados no curso. Com isso aí em mãos, bicho, aí vai no YouTube, pega livro, enfim, dá para adiantar o trabalho antes de chegar aqui. Aí daí você já chega com uma base maior, você já chega sabendo do que é que vai ser falado. Eu acho que isso deixa teu processo de aprendizagem mais eficiente. Bom, acho que é isso. Tentei cobrir a grande maioria das perguntas aqui que as pessoas fazem. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar as perguntas aí embaixo. Fica um vídeo longo, mas de verdade, eu gostaria muito de ter tido essas dicas antes de ter começado o curso. Beleza? Então, qualquer dúvida é só deixar aí embaixo. Valeu!